Olá, meus queridos amigos, estamos de volta nas Muvucas do Valdo, o nosso canal no YouTube. O nosso entrevistado de hoje, a gente, como você já percebeu, deixou o estúdio para fazer essa externa com uma das maiores personalidades do estado do Pará. Ele não é Carlos, ele é Carlos. Ele não é santo, ele é Santos. Mas ele não é plural apenas no nome. O pluralismo de Carlos Santos está presente em inúmeras funções que ele exerceu sempre com muito sucesso. Nós estamos aqui hoje para conversarmos, eu e o Carlos Santos, numa espécie de reencontro de Carlos Santos e Valdo Souza no que foi Carlos Santos na TV. É daqui a pouco. Primeira vinheta. Eu já disse, sem vinheta eu tô fora. Sem like eu não conto história. Roda a vinheta aí, diretor. Já sabe, dê o seu like, deixe o seu like, o seu joinha, inscreva-se no canal. Você sabe o quanto isso é importante para nós, né? Então, já temos inclusive em 3 programas realizados, quase 200 inscritos, quase 1000 visualizações, o que realmente nos faz olhar com muita gratidão, agradecer a Deus e agradecer a todos vocês que têm interagido com a gente nesse novo projeto que é essa plataforma digital no YouTube, nas Muvucas do Valdo. Nós somos patrocinados por Nossa Água, água mineral, natural, nossa responsabilidade. Sorte de quem tem Lotus na vida. Precisou de peças para o seu carro? Peça Lotus Autopeças, a sua solução em autopeças na Lomas entre Marquês e Visconde. Manolito, barato todo dia em toda a loja, em até 5 vezes, sem entrada e sem juros. Faça uma visita a uma das lojas do Manolito. E Arte de Vó, artesanato na Praça da República, aos domingos de 8 ao meio-dia, em frente a um curso de idiomas. Já disse que só fala o nome do curso se eles patrocinarem. Sem patrocínio, no have propaganda. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Um abraço a todos vocês que estão aqui nas Muvucas do Valdo. Muito obrigado ao Dr. Domingos Sávio, promotor de justiça do Estado. Um abraço também à minha amiga Sueli, a sua irmã, Dona Helena. Um grande abraço para Leandra, que é funcionária do Supermercado Líder, também está acompanhando a gente nas Muvucas do Valdo. Muito obrigado pelo seu carinho. Carlos Santos, que prazer te reencontrar, que alegria que você me dá participando dessa plataforma que é o canal do Valdo aqui no YouTube. Mas, Carlos, a primeira pergunta que eu faço: você nunca negou para ninguém que você é fã incondicional do Silvio Santos. Carlos Santos na TV surge exatamente a partir dessa admiração? Seja bem-vindo. Antes de mais nada, tudo de bem, tudo maravilhoso eu poder revê-lo e com o seu filho trabalhando com você. Eu fico muito feliz, né, de vê-los trabalhando e ver você com saúde, com esse vozeirão que Deus foi muito generoso com você. Muito obrigado. Vi o seu preâmbulo e lembrei quando você comigo participava do programa Carlos Santos na TV e você entrava com esse vozeirão. É com você, Carlos Santos! Muito bem. Que eu chamava de você do meu Lombardi. É verdade. Né? Assim como o Lombardi era o locutor oficial do Silvio Santos, eu considerava você como Lombardi. Olha, aliás, que responsabilidade, hein? Eu, aliás, uma vez comentei com o Jassa, lá em São Paulo, sobre você. Logo depois do falecimento do
do Lombardi. Eu disse, poxa, tem um profissional lá em Belém do Pará que tem uma voz e trabalhou no meu programa e é tão bom quanto o Lombardi. Eu falei isso. Olha isso, hein? Né? Então, Valdo, respondendo à pergunta sua, eu sou um admirador do Silvio Santos, isso todo mundo sabe. Eu tive a oportunidade de falar para o Silvio Santos em 1981. Foi a primeira vez que eu estive na antiga casa do Silvio Santos, depois foi transformada no escritório dele, lá na rua Leiria 53. Eu não me esqueci. Que memória, hein? Isso foi em 1981. E como eu cheguei para falar com o Silvio Santos a primeira vez? Eu tinha um amigo, o senador Carlos Alberto, que lançou, como eu, vários artistas. Eu lancei na gravação, e ele era do Rio Grande do Norte, eu digo que era porque ele veio a falecer alguns anos depois. Ele era um radialista, ele tinha um programa também de TV, e ele era senador da República e era o líder do governo do presidente João Figueiredo, o último militar, né? Na presidência. E eu fui fazer uma visita ao então amigo senador Carlos Alberto. Eu estava no gabinete dele, lá no Senado, e o Silvio ligou para ele, né? Ele atendeu, ele era o líder do governo, e no meio da conversa, quando eu percebi que eles estavam tratando lá de algum assunto que o Silvio Santos tinha ligado para ele estava vendo a questão da televisão, da concessão do SBT, essa coisa toda, e eu disse, Carlos Alberto, fale para o Silvio que eu quero cumprimentá-lo, eu quero conhecê-lo pessoalmente, na mesma hora. E ele disse, olha, eu estou recebendo aqui, Silvio, eu estou recebendo aqui um fã teu, que é o Carlos Santos, de Belém do Pará. Naquela época eu ainda não tinha o programa de televisão, eu só tinha o programa de rádio, e já tinha gravado alguns discos, não tinha ainda lançado o Quero Você, porque o Quero Você só aconteceu em 82, mas já tinha lançado um grande sucesso, que era o Amor Feliz. E o Silvio disse, eu já ouvi falar do Carlos Santos. Aí eu disse, marca com ele, pergunta quando é que ele pode me receber e tudo. Ele disse, não tem problema, o Carlos, vou recebê-lo sem problema e tudo. Muito bem. Aí ele deu o contato, quando ele terminou, o Carlos Alberto terminou, alô Silvio, alô as filhas do Silvio, essa é uma oportunidade de vocês saberem também como foi que eu cheguei até o Silvio Santos, como foi que eu conversei pela primeira vez com o Silvio Santos. Eu, então, liguei para a secretária do Silvio, Lurdinha, se eu não me engano, eu não estou lembrado o nome exatamente. Mas não precisa ser tão cirúrgico, fique tranquilo. Aí eu peguei um avião, comprei uma passagem, porque eu fui até Brasília e ia voltar para Belém. Eu peguei uma passagem, Brasília-São Paulo, fui para São Paulo, me hospedei no Hotel Cadoro, me lembro bem, no Hotel Cadoro. Liguei para Zildinha, era o nome dela. Zildinha, me lembrei agora, do secretário. Aí eu disse, olha, eu contei a história, o senador Carlos Alberto falou com o Silvio Santos, e ele disse que ia me receber e tudo. Aí ela disse, mas ele marcou para quando e tal? Aí eu disse, não marcou, mas eu falei até, eu sei que o Silvio é um homem muito ocupado, eu já estou aqui em São Paulo. Aí ele falou com ela me deu o retorno, ele disse, olha, eu disse, eu vou, o Silvio vai lhe receber, mas não pode ser agora, essa semana, só para mais para frente. Eu disse, quando seria? Aí ela disse, vou falar com ele e damos um retorno e tal. Muito bem. Eu voltei para Belém e falei com Davi Souza, que era o diretor do SBT. Falei com o Davi Souza e ele, então, fez o contato e eu voltei a falar com ela e o Silvio marcou e eu fui
me encontrar com o Silvio. Eu levei o Arão Perlov, que era um assessor da RGE, me dava assessoria também, porque eu distribuía os meus discos pela RGE Fermata. Prestava logística quando você estava em São Paulo? Ele era assessor de imprensa, cuidava de toda a imprensa e tal. Aí eu convidei, ele levou um fotógrafo e eu vou dar até para você mostrar essas fotografias. Não, é importante que a gente tenha para exibir aqui material do primeiro contato com o Silvio, material do Carlos Santos na TV. Okay. Tudo isso é importante. Com a sua voz, você... Olha aí, tá vendo? Ok. Então, eu fui para São Paulo e fomos no dia marcado, na hora, tudo certinho. Chegamos lá na Rua Leiria 53, em São Paulo, e... esperei um pouquinho, não demora muito, veio o Silvio com essa camisa aí que você está vendo, camisa de manga curta, camisa preta de manga curta e tal. E o Silvio, como eu, ainda bastante jovem, isso fazem quase 40 anos, né, aproximadamente. 40 anos, foi em 1981. Quase a minha idade. Exatamente 40 anos faz isso. E essa foto que você está vendo aí no vídeo. E o Silvio, primeiro, me lembro da primeira frase que o Silvio me falou, ele disse: Carlos Santos, em que posso lhe atender? Eu disse para ele: Silvio, eu vim aqui para lhe agradecer. Eu disse: mas como me agradecer que eu nunca fiz nada por você? Ele perguntou. Ele disse: mas como me agradecer que eu nunca fiz nada por você? Eu disse: você é que pensa, você fez muito por mim, Silvio. Aí ele sentou, podemos sentar? Ele sentou e tal, eu comecei a falar para ele. Eu disse: Silvio, eu sou do Marajó, nasci em Salvaterra, e quando eu vim para Belém, morar na casa da minha tia, Natalina Santos, eu ficava diante da televisão do vizinho, porque a minha tia não tinha televisão. Era a famosa televizinha. Televizinho, atravessava e ficava na janela assistindo a TV preto e branco, a TV Marajoara, que passava o programa do Silvio, Domingo do Parque. Pela Rede Tupi de televisão. Exatamente, pela Rede Tupi de televisão. Eu dizendo para ele. Então eu ficava, ele observando o Silvio. E gostei muito do seu programa, porque lá onde eu morava não tinha televisão, não tinha luz e tudo. Lá em Salvaterra, no Marajó. No Marajó. Aí disse, então eu ficava... Quanto tempo eu tinha disponível, porque eu já estava indo vender disco com o Walter, que era o dono da televisão e que era camelô, e eu ficava na frente da televisão lhe observando seu jeito de tratar as pessoas e como você fazia, e aquilo ali, Silvio, foi uma escola para mim. Eu procurei saber sobre a sua história e aí eu descobri que você tinha sido um camelô e que naquela oportunidade já era um apresentador de muito sucesso, um empresário de muito sucesso, e eu comecei a me questionar. Eu disse, poxa, eu sou um camelô, eu sou um homem que estou iniciando a vida. Se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Você também é filho de Deus. Agora... Não, mas eu só quero dizer, não como não como inveja, mas como um exemplo a ser seguido. A ser seguido, né? Então, eu me espelhei no Silvio Santos. Na verdade, eu vou mais além. O Silvio Santos me inspirou, né? Foi uma inspiração para mim. Imagina eu trabalhar com os dois, né? Trabalhei com os dois patrões, né? Patrão Carlos Santos e patrão Silvio Santos. É um privilégio. Agora, começa o projeto Carlos Santos na TV no SBT. Sim. Muita gente talvez não lembre, mas o primeiro programa, que foi o programa piloto, perfeito. Ele foi levado ao ar exatamente na Alcido Cacela, no SBT, lembra? No dia do meu aniversário, dia 12? Dia 12 de novembro,
eu falei com o Luiz, que era o diretor, Luiz Eduardo, eu acho que era um paulista, que veio juntamente com o Davi Souza, depois ele voltou. Luiz Eduardo, exatamente. Depois ele voltou para São Paulo e o Davi Souza assumiu. Então, lá na Alcido Cacela, ali perto da Gentil, né? Não, da Gentil não, da Conselheiro. Da Conselheiro, ali eu fiz o meu primeiro programa, Carlos Santos. E já tinha o Valdo. Já tinha o Valdo, justamente. Então, eu lembro que o Kizan Lourenço participou desse programa. Eu lembro que recebi a visita de vários políticos, entre os quais o senador João Menezes, saudoso João Menezes, e levei vários artistas. Eu lembro que eu levei a Silvia Gil, que faz um programa... hoje tem, inclusive, no canal do YouTube. Ela era criança. Era criança e foi com o irmão dela, levados pela mãe, para se apresentar no programa Carlos Santos, lá na TV SBT. Né? Você lembra quem é que estava coordenando, ajudando a coordenar? Você lembra? Já não está mais entre nós. Cepeda? Não, Cepeda também, mas tinha também um narrador esportivo consagrado que, infelizmente, foi vítima... Ronaldo Porto, é verdade. Ronaldo Porto trabalhava comigo aqui na Marajoara, no departamento comercial, e foi também trabalhar comigo lá. O meu nome foi sugerido pelo Ronaldo, você lembra? Lembro, claro que sim, claro. Eu quero dizer que ali foi o embrião do que foi o programa Carlos Santos, e para mim foi motivo de grande satisfação eu poder... começar o programa Carlos Santos exatamente na empresa do meu ídolo, né? Como muito fã. Então, isso é um privilégio. E nós tivemos oportunidade de trabalhar naquela empresa. Fiz o programa primeiro. Aí, depois, eu mudei para Guajará, Canal 4, que era da família Lopo de Castro, ali na Governador José Malcher. Comecei a fazer o programa. Tivemos o programa lá durante 3 horas aos sábados, ao vivo, troca de cenário. Maravilhosa essa lembrança. Essa lembrança, Carlos, ela é maravilhosa. Havia uma estrutura precarizada em relação, por exemplo, ao que o SBT nos oferecia. Claro. E eu recordo de uma lâmpada cair na sua cabeça e você não perdeu rebolado. Você disse, o Carlos Santos é elétrico, alguma coisa assim. Eu não sei se vou lembrar de um detalhe da programação, que nós saímos do programa e fomos fazer um sorteio de um carro lá na Praça Brasil, e na hora começou a chover muito. Aí eu disse, não, eu estava todo coberto com uma lona grande de plástico, milhares e milhares de cartas, de coisa. Era uma promoção que eu fiz. Aí eu subi, eu disse, com chuva ou sem chuva, vou fazer o sorteio. Eu lembro de ter tomado um choque. Você pediu as ofertas do Avistão. E aí, Valdo, as ofertas do Avistão. E eu me encostei num gradil, e havia ali naquele gradil algo que dava um curto-circuito, e eu peguei um choque e... Oi, Carlos, as ofertas do Avistão estão tremendamente chocantes. A gente tinha que improvisar, né? Era ao vivo, né? Olha, eu vou deixar registrado aqui, Valdo, o seguinte, eu vi você logo no início dessa gravação falar das inscrições, dos likes, para que a gente possa aumentar este canal. Você dá o seu like e compartilhe também. E se inscreva se não é inscrito. Eu lhe garanto, Valdo, que com nossos amigos, seus admiradores e as pessoas que nos acompanham, nós vamos aumentar ainda mais essas inscrições, essas visualizações, e compartilhe. Essa história que nós estamos contando aqui faz parte da história dos programas de rádio e de televisão do Pará. Nesses últimos 40 anos, nós temos essa relação de amizade, essa relação de admiração e essa parceria de Carlos Santos com o Valdo, de Valdo com o Carlos Santos, que cada vez mais se amplia. E isso é importante, porque nós
temos que nos relacionar sempre. 10 anos de rádio, 10 anos com ele, fazendo também o programa dele de rádio, e tantos outros anos fazendo, como a gente já lembrou aqui, no SBT, na Guajará, no depósito do Avistão, na RBA. Quer dizer, muita gente não apostava mais no reencontro. Eu acho que Carlos Santos e Valdo Souza nunca mais vão se encontrar. Nunca diga nunca, né? Não existe essa... Eu tenho duas palavras que não existe a gente não deve usar. Duas palavras. Você não pode dizer nunca, porque amanhã pode acontecer. E você não pode dizer sempre, porque pode não acontecer. Tudo é possível. Tudo é possível. Aquele que crê. Aquele que crê. Então, se você crer, acredite. Vai acontecer. Uma hora vai acontecer. E daqui a pouco a gente vai voltar com Carlos Santos, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Deixa eu lembrar para você de Mosqueiro, que a Transmosqueiro ela está disponibilizando a partir do mês de junho 10 micro-ônibus. Agora, você faz a opção. A Angélica dizia que queria ir de táxi. Você pode ir de van ou você pode ir de micro-ônibus da Transmosqueiro. Muito mais segurança, muito mais conforto, ajudando na mobilidade urbana dos nossos queridos amigos mosqueirenses. Vocês da ilha já sabem, a Transmosqueiro, em junho, ela estará colocando em circulação, dentro da bucólica, 10 ônibus. Esses ônibus circulam apenas em Mosqueiro. Um abraço aí ao pessoal da Transmosqueiro. Carlos Augusto, o presidente da cooperativa, parabéns aí por esse empreendimento. Vocês são visionários, vocês conseguem surpreender a cada momento com muito mais conforto, com muito mais segurança e credibilidade, porque é a única cooperativa que tem o endosso do governo municipal, é a Transmosqueiro. Então, um abraço para o Moisés na tesouraria, um abraço para o Ceará, Grande Ceará, diretor de transportes, um abraço para o Celso, um abraço para todos vocês da Transmosqueiro. A gente volta já já, como diria o apresentador, volta a jato, com mais Carlos Santos na TV, na plataforma do YouTube, nas muvucas do Valdo. Vinitinha, musiquinha, a gente volta já. Estamos de volta entrevistando o Carlos Santos, falando, até porque se nós fôssemos falar de todas as qualificações, de todas as facetas do Carlos Santos, isso aqui demandaria um documentário, uma dessas séries aí de temporadas intermináveis, porque é tanta coisa. Bom que tenha tanta coisa, porque isso vai oportunizar que a gente volte a ter o Carlos Santos em programas futuros, contando, hoje ele está contando a história do Carlos Santos na TV, mas ele pode voltar para contar histórias, camelô, como é que foi, qual era a estratégia de venda, histórias governador, como era o relacionamento político, histórias do disco. Aliás, bora dar uma canjinha aqui. É inevitável falar de Quero Você, Carlos Santos. Olha, vamos primeiro tomar nossa água. Nossa água. Olha aí, nossa água, nossa responsabilidade. Água mineral natural é nossa água. Água é vida, né, gente? Água é saúde. Nosso editor está atento aí, né, nosso editor? Meu editor, meu diretor, meu produtor, Valdo e por uma jesuicidência, meu filho, Valdo Souza. Parabéns, Valdo. Bom, eu vi você falar sobre a Transmosqueiro, né? E eu me lembrei do Mosqueiro. Mosqueiro teve a sua ligação com Belém através da ponte, porque antes era em balsas que
as pessoas ficavam na fila da balsa horas. Ou do navio Presidente Vargas. Ou do né? presidente Vargas, né? Ou do Leopoldo Pérez, ou do Augusto Meira, que, enfim... Eu sou do Presidente Vargas para cá, tá? Então, quando vi que ia ser inaugurada a Ponte Belém Mosqueiro, eu quis prestar uma homenagem à Ponte Belém Mosqueiro. E o Jesus Couto me trouxe uma música que, juntamente com o Chico Xavier, tinham feito uma composição. Né? Não o espírita, né? Não. Chico Xavier... É o outro cantor, era um cantor, compositor, que estava aqui por Belém e compôs essa música que eu queria prestar uma homenagem. E o Jesus Couto me trouxe e eu disse, eu não era cantor, não tinha gravado. Eu procurei o Pinduca para gravar para mim esta homenagem. E ele disse, olha, Carlos, eu não posso fazer essa gravação para você, porque eu tenho contrato com a Berveli, né? E estava indo para Copacabana também, que se juntaram, mas quem vai gravar é você. Eu disse, eu, Pinduca? Eu disse, sim. E ele me incentivou e eu gravei na Erla, o primeiro compacto. De um lado, a música Ponte Belém Mosqueiro, e do outro lado, Lari Lari do Amor, uma composição do Pinduca. Gravamos este disco e a minha intenção era de lançar esse disco para homenagear a Ponte Belém Mosqueiro e distribuindo para todo mundo, né? Presidente Geisel, que veio inaugurar a Ponte Belém Mosqueiro. Aí eu comecei a divulgar, eu ia de madrugada para os programas de rádio divulgar, do Almi Silva, né? E de todos os programas eu ia divulgar. E esta música, Lari Lari do Amor, e a Ponte Belém Mosqueiro, começou a ser procurada nas lojas, do feirão Discos e Fitas. Aí um dia me lembro que eu cheguei na loja e a minha irmã Áurea disse assim, olha, estão procurando, Carlos, a tua música. Estão procurando a música. Na verdade, eu fiz 1000 compactos para distribuir. E eu já tinha distribuído alguns e começaram a procurar nas lojas. Aí eu disse, olha, vou parar de distribuir, vou começar a vender. Vou parar de distribuir. A lei da oferta e da procura. Aí comecei a vender um preço menor do que os outros compactos. Naquela época, o compacto vinha de uma música de um lado. Para quem não sabe o que é compacto, quem não sabe nem o que é disco, né? LP. O LP eram 12 faixas e o compacto eram 2 faixas. E tinha o compacto duplo, que eram 4 faixas, 2 de cada lado. Comecei a vender e gostei da coisa, porque eu comecei a ganhar dinheiro com o compacto. Fiz mais 1000, depois fiz mais 1000 e fui vendendo. Aí eu chamei o Pinduca e disse, Pinduca, eu quero gravar o segundo disco. Aí gravei Esse negócio é bom, né? Esse negócio é bom. E eu sempre procuro fazer os bons negócios, né? E o disco vendeu o primeiro, o segundo, terceiro compacto. Aí eu disse, bom, eu vou fazer um LP. Aí fiz um LP com a música Bombarqueiro. Bombarqueiro. Aí eu gravei o Bombarqueiro. Depois eu gravei o Banguê. Aí quando foi o terceiro LP, eu resolvi investir. Fui gravar em São Paulo, gravei no Rio com Ed Lincoln, que tinha sido um grande músico, que era um grande músico, e fiz a música Amor Feliz com Alipe Martins. Ela foi um sucesso. Entrou numa novela da Rede Tupi. Olha só. Como é que chama? Na música das novelas. Na trilha sonora. Trilha sonora. Enfim, comecei a me relacionar, ir para São Paulo e tudo, até que em 82, o Alípio, eu cheguei para o Alípio, ali naquele escritório do Marques Jacó, e disse, Alípio, eu gostaria de fazer uma música para as pessoas que são tímidas, que não têm coragem, os rapazes... De se declararem. Então, essa declaração que faça através da música. Aí ele disse, mas como assim? Eu disse, quero você, respete e tal. Porque
naquela época, as pessoas dançavam agarradas, né? Dançavam juntinhas, nas aparelhagens e tudo. Então, daí veio a minha ideia de que, através da música, pudesse ser uma declaração. Foi assim que nós fizemos Quero Você e se tornou um sucesso nacional. Essa música, ela, além de ter sido uma das músicas mais executadas no rádio, ela também embalou muito comercial de televisão, sim, né? Até hoje você ganha direitos autorais, até hoje entra dinheiro de Quero Você? Sim, o Quero Você foi uma música atemporal. Ela hoje faz sucesso, é uma das músicas mais visualizadas. Só em uma postagem já está com mais de 14 milhões de visualizações no YouTube. Você pode pesquisar lá, Quero Você, você vai ver que só de uma postagem tem mais de 14 milhões de visualizações. É uma das músicas que tem mais visualizações no YouTube, músicas brasileiras, música regional. E em alguns anos atrás, a Chevrolet fez uma pesquisa e qual música poderia fazer parte do comercial da Chevrolet. Foram escolhidas, depois de uma seleção, 2 músicas foram escolhidas. Foi Asa Branca, do Luiz Gonzaga, e Quero Você, do Carlos Santos. Eles optaram por Quero Você e fizeram a música Quero Você do comercial, onde tinha várias pessoas de nacionalidade, tinha um japonês que cantava Quero Você e tudo. Mas o detalhe foi o seguinte, nós fizemos uma autorização para a Ford, né? Para a Chevrolet, desculpa, a Chevrolet, e foram 30 dias de autorização para utilização em todo o território nacional. Aí, o sucesso de vendas daquele veículo foi fantástico. Eles renovaram por mais 15 dias. Mais 15 dias. Que maravilha, né? Aí fizeram uma promoção na Rede Globo de televisão e, coincidentemente, faltou um dia que o sorteio do que eles iam fazer no Faustão terminava antes o nosso contrato, um dia antes. Eles entraram em contato comigo, que terminava no sábado e no domingo era o sorteio no Faustão, e eles não tinham mais verba, me lembro muito bem. Dava até para montar uma concessionária aqui em Belém. Aí se eu não autorizasse aquele dia, não ia ter a música. Ia deixar de existir a música no comercial. No comercial, porque tinha terminado o contrato do período de autorização. Aí eu liberei, disse não vou cobrar nada, e foi feito com a música Quero Você no sorteio da Chevrolet, no Faustão, sem eu ter participação nenhuma em razão da minha liberação. Quantos prêmios Quero Você lhe deu entre discos de ouro? Não, nós tivemos disco de ouro, disco de platina, foi uma venda extraordinária. E até hoje, como eu falei, hoje na plataforma, no YouTube, é uma das músicas mais visualizadas, e no Spotify é uma das músicas mais acessadas. Enfim, continua o sucesso. Eu tenho o pensamento que, assim como Asa Branca é uma música um perene, Quero Você vai se tornar. Para você ter uma ideia, tem um canal no YouTube que foi dia 18, um pouco mais de uma semana, lançou a história de Carlos Santos. Você pode acessar a história, Carlos Santos, a história. E eu estava vendo, quando estava vindo para cá, 166 mil visualizações em uma semana. A história de Carlos Santos. Tomara que aqui nas Muvucas do Valdo a gente tenha algo, pelo menos,
parecido. Carlos Santos, voltando para o Carlos Santos na TV. Você falou da Rita Gil e do irmão dela. Não, da Gil. Não é Rita Gil. Rita Gil foi nossa amiga do comercial. Gil. Bom, você falou... Silvia Gil. Silvia Gil. Você falou da Silvia Gil e do irmão dela lá no comecinho no SBT. Quantos artistas se projetaram no programa Carlos Santos da TV? Eu vou lembrar apenas de 2 aqui. E você pode dizer, pode falar de outros. Joelma e Chimbinha. Tá bom para você, não? Olha, a Joelma e o Chimbinha, na verdade, o Chimbinha, ele trabalhava aqui com a gente no estúdio Gravação, colocando nas nossas produções a guitarra. Um excelente guitarrista, um profissional muito competente, e ele dormia às vezes aqui ele pode contar essa história. Ele sempre foi um profissional muito aplicado. O Chimbinha gravava aqui no estúdio e ele estava preparando o primeiro disco dele em parceria com o estúdio, onde ele usava as horas do estúdio e pagava com o trabalho. Então ele estava fazendo o primeiro disco dele. A Joelma fazia parte de uma banda, se não me falha a memória, Fazendo Arte. Era uma banda que a Joelma participava. A Joelma veio aqui gravar um disco e o Chimbinha foi participar como músico. Eles não se conheciam. Ele foi participar, veio gravar o disco dela e o Chimbinha estava preparando o disco dele. Se conheceram aqui na Gravação, no estúdio Gravação, começaram a trabalhar juntos e durante a gravação do disco dele e do disco dela, eles começaram a entender que poderiam fazer uma coisa só. Então se uniram e fizeram o disco que ali, eu acho que aquele rapaz que é cantor também, é de Cametá, como é o Marques, como é o nome? Tim Marques. O Kim Marques, exatamente. Kim Marques. Eu acho que o Kim Marques teve uma importância nesta aproximação muito grande da Joelma com Chimbinha. Desculpem se eu tiver... Eu estou analisando que sim. E eles gravaram o primeiro disco e fizeram um tremendo sucesso aqui no interior do Pará. E quando nós estávamos iniciando o programa Carlos Santos na RBA, ao vivo lá na RBA, nós chamamos a banda Calypso, já com a Joelma e o Chimbinha, para se apresentar no programa. Foi o primeiro programa de televisão que eles se apresentaram. Olha só, além da banda Calypso, além de Chimbinha, além de Joelma, que outros artistas você recorda que tiveram sua carreira impulsionada no Carlos Santos na TV? Olha, tiveram muitos artistas, mas eu estou recordando de Gabi Amarantos. Ela foi uma artista que começou no programa Carlos Santos também. Ela participava de uma banda, eu não estou lembrando, confesso que eu não estou lembrando a banda que ela participava. Ela foi lá na Rua do Arsenal, no estúdio, e eu disse para ela, uma coisa que me chamou a atenção na Gabi Amarantos, foi que ela... muita desenvoltura, uma comunicação rápida, e eu, no final da apresentação dela, eu disse: Gabi, eu vou lhe chamar novamente. Ela se virou para mim e disse: eu vou cobrar. Isso me chamou a atenção. Marcou, né? Marcou. Eu vou lhe cobrar. Quer dizer, ela não perdeu a oportunidade. Ela foi precisa, ela foi decisiva, foco, ela focou. Então, ela é um grande sucesso hoje. Ela está, inclusive, participando de um programa da Rede Globo de televisão,
A Juliette, que foi a vencedora do BBB 21, também está participando deste programa, e outras, são 4, acho que é um programa da televisão e ela participa também. Então, eu fico feliz de dizer que nós, de certa forma, contribuímos para tantos artistas que tiveram início no programa Carlos Santos e estão fazendo sucesso por todo o Brasil. E era um programa que agradava a todos os públicos. Por exemplo, a gente tinha gincanas, ou seja, o público adolescente gostava o auditório era cheio de rapazes, de moças. Tinha o Jorge Pantoja, que fazia um sapo. O Sapolino. Lembra disso? Sim, claro. Olha, nós falamos do programa Carlos Santos na TV Guajará, e nós tínhamos 3 quadros ao vivo, nós trocávamos o cenário ao vivo. O primeiro quadro era Viva Criança, era um programa infantil. O segundo quadro era Bairro contra Bairro, era para os jovens, os adolescentes. Colégio, era entre os colégios, Isso. Disputando. Eu lembro que uma das gincanas, o Cepeda produziu... Saudoso Cepeda, que era diretor de programação da Rádio Marajoara e que também tinha a incumbência de ajudar na produção do Carlos Santos na TV. Claro, o Nelson Magalhães, que trabalhava com a gente também. Nelson Magalhães foi importado da Globo, né? Globo. Também o Robert Paul X, né, que trabalhava com a gente. Muito bem. Então, o Bairro contra Bairro era um quadro de gincanas. E uma das vezes eles pediram que me levasse um governador lá. E eu disse, isso aqui não vai acontecer. Ninguém vai levar um governador num programa popular ninguém. Rapaz, um programa decorrido, quando eu vejo, aparece lá o saudoso ex-governador Alacide Nunes. Foi o Alacide. O Alacide Nunes apareceu e ele me comentou depois, Carlos, eu não ia deixar de aparecer, eu quero dizer à família, né, do Alacide Nunes que aquele foi um momento muito marcante para nós no programa Carlos Santos. Eu pude sentir a felicidade das pessoas que participavam daquele quadro Bairro contra Bairro. E o terceiro e último quadro era Show de Variedades. Era onde eu apresentava os novos artistas, tinha os jurados, né, que era o Adenício Lage foi jurado do programa, a Clara colunista Pinto, social, a Clara Pinto, a professora de danças, Clara Pinto, foi jurada do programa, a Ana Unge foi jurada do programa. Teve tantos jurados que participaram do nosso programa. Então eu apresentava os calouros, eu apresentava os artistas, sucesso em Belém, e os que passavam por aqui também, né, que os artistas que vinham para se apresentar no sábado, ou se apresentavam na sexta-feira, ficavam no sábado e iam no programa. Enfim, então eram 3 quadros, se apresentava, era 1 hora cada quadro, a troca de cenário era ao vivo, e a gente dava oportunidade para aquele estúdio da TV Guajará, que foi estúdio da TV Marajoara, era enorme. Enorme, espaço físico fantástico. Agora, onde é hoje, eu acho que é uma universidade. É uma universidade, uma universidade, eu não sei exatamente qual é o nome. Carlos. Na Governador José Moucher. Carlos, o custo-benefício disso, claro, havia uma clientela comercial muito boa, mas era muito oneroso fazer o programa Carlos Santos na TV. Colocar o Carlos Santos na TV no ar não era fácil. Olha, eu vou te dizer uma coisa, e eu volto ao Silvio Santos. O Silvio Santos, uma vez, me falou uma coisa muito interessante que eu não esqueço disso. Lá no Jaça, ele disse, Carlos Santos, televisão é um brinquedo caro. Não te descuida da parte comercial. Ele falou isso para mim. Porque o custo é alto
e muitas das vezes você não tem o retorno que imagina ter. Então, as pessoas que estão do outro lado pode imaginar, poxa, todo mundo ganha dinheiro na televisão, o artista, o dono, o produtor, e não é bem assim. É tirar leite de pedra. Você tem que correr atrás. Eu vejo você aí, Valdo, fazendo os comerciais, sempre atento, sempre eu sei dessa sua preocupação e do seu atendimento aos seus patrocinadores, e é uma luta, você tem que tirar realmente leite de pedra. Como? Tendo dedicação, tendo foco, sempre antenado, indo atrás, contactando, mantendo, porque mais interessante do que você manter um cliente, mais interessante do que você conseguir o cliente é manter o cliente. É segurar o cliente. Segurar o cliente. Qual seria hoje o investimento para apresentar, dentro do formato do Carlos Santos da TV, esse programa, nos dias de hoje? Hoje, com essa pandemia aí, Valdo, hoje, para manter um programa de auditório, um programa naquela qualidade que nós tínhamos, com toda aquela parafernália, eu sinceramente, que sou um homem destemido, eu sou um homem que acredito no trabalho em primeiro lugar, na dedicação, no amor em fazer as coisas. Vamos deixar passar essa pandemia para pensar, porque eu estava conversando com um amigo. Você cogita a hipótese de voltar com o Carlos Santos na TV depois da pandemia? É isso que você está sinalizando, não? Ô, Valdo, eu volto a repetir o que eu já falei hoje aqui para você. Eu não digo não e não digo sempre. Eu sou um homem que acredito em Deus em primeiro lugar, acredito em mim em segundo lugar e acredito nas pessoas até que me prova o contrário. Então, eu sou um homem que não descarto absolutamente nada. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu sei que você deve estar dizendo aí como fazia o público do jogo. Porque realmente o Carlos Santos ele tem esse magnetismo, essa empatia. Eu trabalhei com o Carlos Santos e vivi talvez os meus melhores dias como homem de rádio e de televisão. Depois eu acabei tendo a visibilidade na Record e no SBT, mas se não fosse o Carlos Santos, se não tivesse passado por essa escola chamada Super Rádio Marajoara, que está completando 67 anos agora, em 2021, certamente eu não teria chegado onde cheguei. Quero deixar aqui a minha gratidão a você, Carlos Santos, mas gostaria de deixar como última pergunta, porque essa pergunta me deu vontade de fazer lá, no olho do furacão, naquele momento em que nós estávamos juntos no rádio e na televisão. Você, como dono de uma empresa de comunicação que tinha Luiz Eduardo Anais, Eloy Santos, Almir Silva, Astrogildo Correia, Oséias Silva, Gilson Faria, Edson Alves, entre tantas celebridades da comunicação do rádio, locutores consagrados, o que deu em você para escolher Valdo Souza para ser esse seu partner? É aquilo que já falamos, a dádiva que Deus lhe deu de ter esse vozeirão, essa voz inconfundível, porque uma coisa é você ser um apresentador de rádio, outra coisa é você marcar a identificação de um programa, e você marcou essa identificação a partir também dos comerciais que você gravou para o Avistão, e essa identificação. E o seu programa no rádio é inconfundível, você é um comunicador nato. A comunicação, Deus fez as coisas com a voz, e a voz é tudo em uma pessoa. Quando Deus disse, haja luz, e a luz fez-se a luz. Fez-se a luz, né? E assim por diante. Então, a voz, ela leva
uma mensagem de amor, ela pode levar a qualquer outra mensagem também. E é por isso que nós temos que usar da melhor maneira possível a voz que Deus nos deu, essa voz que Deus lhe deu. Carlos Santos na TV. Foi o nosso programa de hoje, o programa que está nas muvucas do Valdo, na nossa plataforma digital. Eu quero agradecer mais uma vez ao Manolito. Manolito barato todo dia em toda a loja. O Manolito facilita em até 5 vezes, sem entrada e sem juros. Nossa água, você viu que eu e o Carlos Santos aqui, durante a entrevista, nos hidratamos com a água que é a melhor água do estado. Nossa água, água mineral, água natural, nossa responsabilidade. Que sorte! A peça do seu veículo você pode trocar na Lotus Solução em Autopeças, na Lomas entre Marquês e Visconde. Transmosqueiro, a Transmosqueiro em junho vai disponibilizar 10 ônibus. Você escolhe, a Transmosqueiro garante. Você vai de van? Você vai de micro-ônibus? A escolha é sua. Arte de Vó, artesanato aos domingos, de 8 ao meio-dia, na Praça da República, em frente ao curso de idiomas, ou por encomenda nesse telefone que está aparecendo aí na sua tela. Gostou? Tenho certeza que você gostou desse papo, dessa entrevista, dessa história do Carlos Santos na TV. Muitas histórias ainda hão de ser contadas, quem sabe? Carlos Santos é sempre matéria-prima para dar e vender em qualquer programa. Comunicação é com esse homem. Muito obrigado a você. Fique sempre ligado, antenado, faça a sua inscrição, deixe a sua notificação acionando o sininho, que é para a gente poder ter sempre você conosco aqui nas muvucas do Valdo. Dê o seu like, dê o seu joinha, eu conto com você, ó. Um beijo a todos, até a próxima, tchau. Amigo do povo.